Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de complementação em física. A gente está falando no presencial e nas aulas online sobre a refração. Então, vamos relembrar o que é refração. A refração é um fenômeno que acontece quando a luz ela atravessa um meio para outro, sendo que esses meios são transparentes. E aí a luz ela se desvia por conta, a velocidade vai ser alterada e a luz acaba se desviando. Isso por conta das próprias características do meio, né? E aí a gente vai ter um índice para dizer o quanto que um meio ele vai ser mais refringente que outro, certo? Então, por exemplo, a gente falou aí algumas situações cotidianas em que nós percebemos a refração acontecendo. Então, quando a gente coloca uma caneta num copo e nós percebemos lateralmente, né, que parece que aquela caneta ela tá quebrada, isso acontece por conta da refração. Quando a gente tá numa piscina e o nosso parceiro nos vê mais baixo, parece que a gente tem a impressão que a gente é menor. Antigamente, né, quando os indígenas eles iam pescar e aí eles usavam as lanças, né, eles precisavam ter essa noção de que, poxa, ainda que eles estejam vendo o peixe ali, parece que ele está mais perto, na verdade, ele não está ali, né, por conta, e aí faziam meio que um cálculo mental, assim, para conseguir aí, com a lança, pescar. Então, a gente tem, por exemplo, as cores do arco-íris. Então, quando a luz ela bate na gotinha de água, e aí a gente tem, né, o vapor de água, na verdade, aí a gente tem a refração, a decomposição das cores da luz branca. A gente tem todas essas situações, a refração ela acontece. Quando você está usando o seu óculos e a luz ela está passando pelo vidro, pela lente do seu óculos e conseguindo convergindo ou divergindo, dependendo de qual seja a sua situação, né? Tudo isso são exemplos de refração, tá? Nessa aula, a gente vai falar sobre as leis da refração. A gente tem a primeira lei, que ela é parecidíssima com a primeira lei da reflexão. Não sei se você lembra, né? Mas na primeira lei da reflexão, a gente tem que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Já a primeira lei da refração é basicamente a mesma coisa, né? A gente tem que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal estão no mesmo plano. Eu coloquei uma imagem aqui do lado, tem exatamente o raio incidente, o raio refratado e a reta normal. Bom, o raio incidente você sabe que é o raio que incide ali no meio, tá? O raio refratado é esse raio que representa a luz refratando, né, desviando num outro meio. A reta normal é uma reta nós dizemos que é imaginária, tá? Essa reta normal ela é sempre perpendicular ao meio, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com o meio que nós estamos trabalhando, certo? Então, esse raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares, estão no mesmo plano. A segunda lei é a lei chamada de Snells-Karts. E essa lei é uma formalização matemática para a gente descobrir que relaciona o índice de refração do meio com o seno daquele ângulo, certo? E aí, por conta dessa lei, é muito interessante que nós vamos conseguir descobrir seja o ângulo de incidência, o ângulo de refração, ou o índice do meio da onde o raio entra, o índice de refração do outro meio. Então, essa lei é muito interessante. Então, ela diz que se a gente multiplicar o índice de refração do meio 1, então, N1 vezes o seno do ângulo incidente, isso vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo esse ângulo de refração do meio 2, tá? Então, N1 seno I
N2 seno R. Esse I eu coloquei como para referir ao raio incidente, ao ângulo do raio incidente, e o R ao ângulo do raio refratado, certo? Bom, essa é a segunda lei da refração. Então, como que isso vai aparecer? A gente vai praticar um pouquinho no exercício na próxima etapa dessa aula. Bom, agora vamos exercitar um pouco. Nós temos aí 2 exercícios. No primeiro exercício, vou ler aqui com vocês. Na figura, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A de índice de refração 2. Então, o índice de refração do meio A é 2. Com base nessas informações, determine o índice de refração do meio B. Aí nós temos os dados do seno de 37 graus, que é 0,6, e o seno de 53 graus, que é 0,8. Qual o valor do índice do meio B, tá? Então, nós temos o índice de refração do meio A, nós temos o seno do ângulo do meio A, nós temos o seno do ângulo do meio B, da refração do meio B. Na verdade, a gente tem ali aquele 37 graus, que na verdade não é com a reta normal, né? Então, quanto que vale tem que pensar um pouquinho ali, tá? Interessante esse exercício. E aí a gente quer descobrir qual é o valor do índice do meio B. Então, primeiro exercício, você vai usar lá a segunda lei, tá? A lei de Snell-Descartes. Segundo exercício. A luz vermelha se propaga no vácuo com velocidade de 3 vezes 10, ali é a oitava, tá bom? Aqui eu não consegui colocar elevado. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e no vidro com velocidade de 2,5 vezes 10 a oitava metros por segundo. Um raio de luz que se propaga do vidro para o vácuo incide com 30 graus. A. Determine o seno do ângulo de refração, tá? B. Faça um esquema da refração. Então, perceba que nesse caso aqui, eu não dei o valor dos índices, tá? Eu dei velocidades, mas não tem problema, porque você sabe calcular o índice usando a velocidade no vácuo, que é a velocidade padrão, a velocidade da luz no vácuo. E para a gente descobrir o índice de um meio, nós vamos pegar essa velocidade no vácuo, esse 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e nós vamos dividir pela velocidade que é no outro meio. E aí a gente consegue ter o índice de refração. Com isso, nós conseguimos saber o seno do ângulo de refração, certo? Então, a letra A você consegue desenvolver dessa maneira. Na letra B, você tem que fazer o esquema parecido com esse esquema do primeiro exercício, tá? Mas com os dados do exercício 2. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa aula sobre as leis da refração. Até mais, nós continuamos nas aulas presenciais.